E eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra de Mateus capítulo 13. Abra sua Bíblia aí comigo, Mateus capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos aqui, do 3 ao 9. Palavra muito conhecida, toda a igreja, que vai falar sobre as sementes que caíram em determinados lugares. E qual o propósito de Deus para nossas vidas através dessa palavra. Deus, Ele, através do Espírito Santo, Ele quer trazer uma renovação em nós aqui nessa noite, amém? Eu creio que todos nós, assim como eu, esta igreja está clamando por algo novo, assim como a nação brasileira está clamando a Deus por algo novo. Irmãos, se tem um tempo em que as pessoas estão clamando a Deus, pedindo algo novo, para que eles possam entender tudo o que está acontecendo nesses dias, esse tempo é agora. Eu vejo milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, orando, clamando ao Senhor, pedindo a Deus que dê a revelação do qual o propósito de tudo isso que a igreja, os seres humanos na face da terra está vivendo. E eu estava meditando nessa palavra aqui mais uma vez, porque a Bíblia, eu disse aqui domingo, acho que retrasado, ou quarta-feira retrasada, que a Bíblia toda, ela é a base fundamental para as nossas vidas, em tudo que nós vamos fazer. E nós seguimos a Bíblia como regras para nós, em tudo que nós vamos fazer. E eu, analisando esse texto aqui mais uma vez, eu pude entender o que Deus Ele quer falar com a gente nesses dias que nós estamos vivendo. E eu quero compartilhar com a igreja, porque quando Deus Ele fala ao nosso espírito, Ele quer nos levar para um outro nível de relacionamento, e eu acredito que isso vai acontecer aqui nessa noite. Mateus capítulo 13, versículo 3 a seguir, diz assim: E Jesus usou parábolas. O que são parábolas? São métodos de ensinamento. Jesus, ele tinha essa forma de ensinar as pessoas de uma forma bem clara, de uma forma bem ampla. Então ele usava parábolas para ensinar muitas coisas. E o versículo continua dizendo assim: e ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram. Outra parte das sementes caiu em um lugar onde havia muitas pedras e pouca terra, e as sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinha raízes. E outras sementes caíram no meio dos espinhos, ou de espinhos, cresceram e foram sufocadas, e sufocaram as plantas. Versículo 8: mas as sementes que caíram em terra boa, produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Observe esse texto: a semente produziu 100, 60 e 30, e Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Queridos, olha, o que nós estamos vivendo é tempo em que nós precisamos de sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Nós podemos ter muito conhecimento, mas nós necessitamos de verdade, de sabedoria. Nós conhecemos muitas áreas da nossa vida, tem vários profissionais aqui, tem pessoas que têm conhecimento amplo em muitas coisas dessa vida, mas às vezes falta o princípio maior da sua vida, chamado sabedoria. Paulo, quando ele estava escrevendo uma das cartas à igreja de Coríntios, Paulo ele dizia assim: aonde estão os escribas com os seus conhecimentos? Por que Paulo ele diz, aonde estão os escribas com os seus conhecimentos? Porque os escribas, eles conheciam tudo, eles tinham conhecimento de tudo que acontecia com aquele povo e com aquela nação. Os escribas eram os homens que tinham mais conhecimento do que todos na época, pois eles estudavam, eles conheciam não somente as leis de Deus, mas também conhecia as leis dos homens. E Paulo ele diz assim: aonde estão os escribas com os seus conhecimentos? O conhecimento os escribas tinham do que o povo estava vivendo, mas eles não tinham sabedoria para
resolver o problema. O que nos falta muitas das vezes em nosso meio não é o conhecimento, mas é a sabedoria para resolver o que está fora, aquilo que nós estamos perdendo o controle. Deus está nos direcionando para adquirir essa sabedoria, para nós termos uma vida abundante na presença dEle. Paulo, quando ele diz em Romanos 12:2, ele fala assim: não viva como os que vivem pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando ele estava dizendo, não viva como vivem as pessoas do mundo, ele estava dizendo que as pessoas do mundo, eles estão vivendo, matando e se autodestruindo. Às vezes quando fala as pessoas do mundo, a nossa mente, muitas das vezes a nossa mente religiosa, a gente já imagina as pessoas que estão lá fora, que não são da igreja, as pessoas que não são crentes, que praticam outros tipos de religião, que são os católicos, que são os bandistas, que são os satanistas. A gente já pensa nesse povo, não, nós não vamos ser igual a eles. Na verdade, querido, todo mundo é igual, todos nós somos iguais. O que nós precisamos ser diferente, não é no aspecto físico, porque às vezes a nossa preocupação, ela é apenas no físico, naquilo que está de fora. Mas Paulo, quando ele estava dizendo aqui a respeito da sabedoria, ele estava dizendo, não seja como os homens desse mundo, não no aspecto físico, mas no aspecto interno. Ele estava falando de coisas que naquele momento muitos não entendiam, como nos dias de hoje também muitos não entendem. Mas vamos lá, como vivem as pessoas deste mundo? Matando e se autodestruindo. Matando e se autodestruindo por quê? Porque não tem conhecimento? Não, eles têm o conhecimento, mas não têm a sabedoria para administrar os dias que estão vivendo. O que mais a gente vê hoje, em questão de notícias, são, em alguns lugares no mundo, pessoas se autodestruindo, pessoas matando, pessoas destruindo famílias inteiras, pessoas matando seus próprios filhos. E aí a gente pergunta, por que eles estão fazendo isso? É porque não têm o conhecimento? Eles têm, são homens estudiosos, são pessoas cultas, são pessoas que frequentou faculdade, que têm uma formação. Então conhecimento essas pessoas têm. Paulo estava dizendo, não sejamos como esse povo, que tem o conhecimento, mas estão se autodestruindo. Não sejamos como esse povo que tem o conhecimento, mas está matando. Ou seja, o conhecer sem a sabedoria é matar vidas, é matar famílias e muitas das vezes matar nós mesmos. Quantas pessoas inteligentíssimas estão agora, neste exato momento, dentro de um quarto escuro, à base de medicamento, porque está com medo de sair da porta para fora da sua casa. Quantas pessoas que nós talvez até conhecemos que estão vivendo dessa maneira. O que está faltando para essa pessoa nesse quarto escuro não é conhecimento, porque conhecimento eles têm, é sabedoria. Quando nós lidamos com a sabedoria, nós vamos lidar com as coisas do alto, não nas coisas terrenas. E as coisas terrenas destroem muitas das vezes, querida, a nossa vida, mas as coisas do alto, ela vai construir. Quando Paulo falava a respeito disso, Paulo falava do que ele conhecia muito bem. O conhecimento sem a verdade é autodestruição, é suicídio, é você assumir a sua posição de vitimismo, entrar em um quadrado escuro e aceitar todas as coisas que Satanás está propondo. A gente sabe que a maior luta na vida do ser humano é a luta interna, é a guerra interna. É quando ele entra em depressão, em opressão, em angústia e muitas outras coisas que uma vai abrindo porta para outra. Nós sabemos disso. Agora, quando chega esse momento
o que se deve fazer é se entregar? Não, a gente precisa entender que nós precisamos correr através da sabedoria que Deus nos deu, para a gente sair disso o quanto antes. Quantos de vocês que estão aqui, não já teve aquele dia que você desejou estar no seu quarto sem falar com ninguém, e passar o dia inteiro sem ter que ouvir a voz de ninguém, mas você reagiu, você se levantou, e você tomou a sua posição e está aqui hoje. E Paulo, quando ele falava sobre esse assunto, ele falava exatamente daquilo que ele conhecia muito bem. Paulo, ele matava e se autodestruía. E Paulo era um cara de muito conhecimento de todas as leis romanas. Era um dos homens que mais tinha conhecimento naquela época, por isso que ele era uma pessoa que, aonde tinha uma guerra, ele era convocado para estar na linha de frente, por causa do seu conhecimento. Então ele estava falando aqui de um assunto que ele conhecia, que ele viveu isso na sua própria pele. Só que esta situação ele viveu até o dia em que ele teve um encontro com a verdade, quando ele estava indo a caminho de Damasco. Quando nós temos um encontro com a verdade, a nossa vida é outra, amado. Se até hoje você que passou pelas águas do batismo, você que teve um encontro com Jesus, você que teve um encontro com o Espírito Santo, ainda vive sendo tomado pelo medo, pelo sentimento de autodestruição, matando-se a si mesmo, você está vivendo como qualquer homem dessa vida, desse tempo. E Paulo está dizendo, não vivamos como esses homens, como as pessoas desse mundo, se mutilando, se destruindo. Quando nós temos um encontro, que passamos pelas águas do batismo, recebemos o Espírito Santo, a nossa vida tem que ser transformada. Por que tem que ser transformada? Porque nós não estamos mais agindo por um princípio de mentira, mas estamos agindo por um princípio da verdade, que é Jesus. Jesus é a verdade para a igreja, Ele é a verdade para todos nós. E Paulo, quando ele teve esse encontro com a verdade, ele teve uma transformação completa na sua mente. A transformação de Paulo não foi na sua aparência física. A aparência física, o exterior, isso vai acontecer sucessivamente depois da minha transformação, da minha mente. Aquele que estava indo para matar e para se autodestruir, ao encontrar com a verdade, veio uma renovação na sua mente. Ele disse, não posso mais fazer isso. Eu encontrei a verdade me libertou, a verdade me transformou. Então começou uma renovação na mente de Paulo. O que nós precisamos também como igreja, não é renovar simplesmente as nossas vestes, ou o nosso cabelo, a nossa forma de andar, mas nós precisamos ter uma renovação de mente, querido. Esses dias que nós estamos vivendo, são dias difíceis, mas são dias que Deus está liberando algo tão especial para a igreja, e a igreja precisa se despertar para receber isso, amados. Em meio às guerras, Deus ele tem sempre um refrigério para nós. Em meio às batalhas, Deus sempre tem um escape para nós, e Ele está permitindo isso para que haja uma renovação na mente da sua igreja. Quando houve a renovação na mente de Paulo, a partir desse encontro, ele passa a viver em sabedoria e com sabedoria. Nós precisamos disso. Quando há renovação, precisamos viver em sabedoria e com a sabedoria. Em sabedoria porque há em nós, e com a sabedoria porque é em Cristo que nós vamos viver. E toda sabedoria nós sabemos que é 100% divina. Ou seja, você não consegue sabedoria com pessoas aqui da terra. Você só consegue sabedoria quando você tem um encontro verdadeiro com Deus. Não, bispo, mas eu aprendi com aquela pessoa. É diferente, você teve conhecimento com a pessoa aqui na terra. Quando alguém trabalha em uma empresa, em um departamento, ou até mesmo o professor que ensina, o mestre que ensina o aluno, ele não está transferindo sabedoria, ele está transferindo conhecimento. Então nós adquirimos o conhecimento 100% como as pessoas na terra, mas a sabedoria é 100% de Deus. Por isso que você que está aqui nessa noite, você quer sabedoria? Quer sabedoria?
Então você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa ter um encontro com o Espírito Santo, você precisa ter um encontro com a verdade, e aí você vai começar a viver uma vida de sabedoria. Quando Paulo teve esse encontro, a vida dele foi diferente, ele passou a viver a sabedoria e com sabedoria. É isso que nós precisamos, querido. E quando ele começa a viver dessa maneira, a sabedoria e com sabedoria, o que ele prova? É o que muita gente ainda não provou. Paulo prova a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu te pergunto, é isso que você está vivendo na sua vida? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida? Se você não está vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, você precisa ter uma renovação na sua mente. Bispo, como que eu vou fazer isso? Através da sabedoria. Que sabedoria? Jesus, Ele está aqui para você. A palavra diz que Ele veio ao mundo, e quando Ele veio ao mundo, Ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, Ele não restringiu pessoas. Não importa o grau de estudo que você tem, não importa se você é rico ou pobre, se você trabalha na roça ou em uma grande empresa, para Deus não faz diferença. Quando Ele enviou Jesus, Ele disse: é para amar todos, sem exceção. Então nós, às vezes, nos discriminamos a nós mesmos e nos isolamos, mas Ele, todavia, diz que Ele veio por todos e para todos. A verdade, na sabedoria, não veio apenas para alguns, mas veio para todos. E isso é maravilhoso quando a gente entende, querido, quando aí você vê pessoas que nunca participou de uma faculdade, nunca teve um curso profissionalizante, e você vê aquela pessoa sendo alguém tão inteligente na terra, e você fala: mas o que aconteceu? O que aconteceu é que ela teve um encontro com a verdade, e a verdade transformou a sua mente, e ela passou a ter uma vida abundante na presença de Deus. É isso que nós, igreja, precisamos. Não só a igreja, mas todos os filhos que estão aqui nessa noite precisam viver desta maneira, para provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Agora, a igreja necessita dessa transformação na mente? Claro que sim. Nós vamos desfrutar da bondade e da generosidade de Deus nessa terra? Vamos. Quando isso acontecer, nós vamos entender que nós já somos abençoados. Diga comigo: eu já sou abençoado. Não declare mais uma vez: eu já sou abençoado. Se você conhece alguém, olha aqui para mim, você conhece alguém que está trancado em um quarto, que está chorando com medo, você vai sair daqui hoje com a unção do Espírito de Deus, para você interceder por esta pessoa, e você colocar essa pessoa em liberdade. Não, bispo, mas eu, sim, você, Deus te chamou e te escolheu para você colocar em liberdade os cativos e os oprimidos, amém? A mesma unção que Deus estabeleceu sobre Jesus, Ele transferiu para a igreja, e nós como igreja estamos debaixo desse manto profético, para colocar em vidas pessoas que estão oprimidas, que estão com medo, e que estão vivendo uma vida desgraçada, que não tem prazer de estar na presença de Deus, querida. Tem gente que não tem prazer nem de sentar na mesa com a família para almoçar e jantar, porque está com medo. Isso não é viver, isso é passar dias e passar horas e momentos, mas Deus quer mudar isso em nome de Jesus. Agora, vamos entender por que nós já somos abençoados, a nossa mente já foi transformada, já tivemos um encontro com Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 e o 4, a palavra diz assim: agradeçam ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui para mim, quem agradeceu a Deus hoje pelo seu dia? Levante a mão. Olha, querido, nem todos agradeceram, mas isso é bom, você está sendo verdadeiro com você mesmo. Você está sendo verdadeiro com você mesmo. Por que você não agradeceu? Porque o teu dia, você levantou e você não se sentiu privilegiado por Deus, então você deixou de agradecer. Eu estava assistindo um vídeo esses dias de uma senhora que estava na rua, e ela com uma placa pedindo comida, e aí parou uma pessoa e deu dinheiro para ela, e ela agradeceu, falou: olha, Deus te abençoe, e que não sei o quê. Por que ela agradeceu? Porque ela recebeu, ela se sentiu abençoada, então ela agradeceu. Quando nós acordamos e nós agradecemos a Deus,
é porque nós estamos se sentindo agraciados por Deus e temos motivo para agradecer. Eu estou indo para o meu trabalho, então eu tenho que agradecer porque Deus me deu essa força para mim estar no meu trabalho. Eu levantei, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou cuidar do esposo, da esposa. Agradece a Deus porque Ele está te dando o privilégio para você estar de pé na presença dEle, querido. E Paulo, quando ele escreve aqui aos Efésios, ele está dizendo: agradeçam a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Nós precisamos ter esse hábito de agradecer a Deus. Por que às vezes a gente não agradece? Porque a nossa mente não foi renovada ainda. Somos crente apenas de nome, somos cristão apenas de nome. Batizei, participo lá da igreja, mas a mente não foi renovada, precisa ser renovada. Então ele continua dizendo: pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos em Cristo. Olha só, Deus já tem nos abençoado por estarmos unidos em Cristo. Sabe aquela manhã que você levanta e diz: Deus, eu preciso da tua bênção? Deus está dizendo: eu já te abençoei porque você está em Cristo. Aleluia, aleluia. Nós falamos: Senhor, abençoa. Ele diz: eu já abençoei. Você está em Cristo, você já é abençoado. Eu estou falando para pessoas aqui nessa noite que talvez você está tão pessimista com você mesmo, você não valoriza você mesmo, você se olha e você se coloca tão por baixo. Querido, olha para você. Você é uma mulher abençoada, você é um homem abençoado, você tem uma família abençoada. Por quê? Porque vocês estão em Cristo e Deus já liberou essa palavra sobre a tua vida. Eu estou aqui apenas reforçando a palavra de Deus, que é profética, para dizer para você que você já é abençoado em Cristo Jesus. Então você tem motivo para se alegrar, você tem motivo para levantar de manhã e dizer: Senhor, obrigado, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo. Nós temos motivo para isso, igreja. Eu disse aqui recentemente, eu levantei esses dias, era 6 horas da manhã, 5h40, 6 horas, eu levanto muito cedo, quase todos os dias, e quando eu levantei, eu vi um pássaro, 2 pássaros cantando. Eles estavam em cima de uma linha de eletricidade, e eles cantavam, e não parava de cantar, e cantava, e eu comecei a imaginar: esses pássaros não sabem onde vai comer, eles não sabem aonde vai beber água, eles não sabem se vão viver hoje, porque pode acontecer qualquer coisa. Ele está voando, bater no retrovisor de um carro e eles morrerem. Mas eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam cantando, feliz da vida. Por quê? Porque mais um dia o Senhor estava dando para eles, e eles estavam louvando ao Senhor. Às vezes, querido, a gente tem tudo. A gente abre o guarda-roupa, tem tanta roupa boa. Você olha lá para a sua sapateira, tanto sapato bom. Você vai no seu banheiro para tomar banho, você tem o shampoo que você deseja, você tem uma família maravilhosa, você tem um carro bom para você passear, você tem um emprego, você está com saúde, você vai no médico, o médico fala assim: olha, você só precisa emagrecer um pouquinho, mas você não tem diabetes, você não tem colesterol, você não tem triglicérides, olha, você está perfeito, né? A gente tem motivo de sobra para agradecer a Deus. Mas sabe o que muitos fazem? Com tudo isso, levanta pela manhã e diz: Senhor, eu não aguento mais essa vida. O que você está querendo? Renove a sua mente, amado. Renove a sua mente para você provar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Aleluia. Você tem tudo isso para louvar o Senhor. Então ele diz: dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Verso 4: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união em Cristo, ou com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Oh, amado, não coloque culpa naquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Olha para alguém que está do seu lado e diga: seja feliz. Não, mas diga: seja muito feliz. Amém.
Quantos felizes estão aqui nessa noite? Você pode aplaudir a Yeshua. Sejam felizes, mas muito felizes. Glória a Deus. Querido, nós precisamos adquirir esse entendimento, para que assim possamos viver em sabedoria, e com a sabedoria, para vencermos as guerras e as batalhas em nossas vidas. Quando o Senhor diz nós já somos abençoados, isso não quer dizer, irmão Luiz, que nós não vamos passar guerra na nossa vida, né? Lembra que eu disse aqui, no mundo tereis aflições, plural, ou seja, várias aflições. Vamos passar por lutas, sim, mas uma coisa é, já somos abençoados em Cristo Jesus, amém? Então observe, esta parábola que nós lemos, a parábola da semente. Olha o que Jesus diz: um certo homem saiu para semear. Quem é esse homem? Não tem nome, não tem identidade, mas a Bíblia diz um certo homem, uma certa pessoa. Digamos que essa pessoa pode ser eu, pode ser você, por isso que não tem nome. Vamos analisar isso com carinho. Um certo homem saiu para semear, e algumas sementes caíram à beira do caminho, e esse caminho era um solo rochoso, sem vida, batido, sem expectativa nenhuma de vida. E todos os que plantam, prestem atenção nisso daqui, presta atenção, todos que plantam sementes e não vê resultado na colheita, a gente se torna frustrado. Quando você planta algo e você não vê o resultado, você se frustra com aquilo. E a palavra frustrado, querido, é o mesmo que dizer aquele que não termina a sua tarefa. Quanta gente talvez fica frustrada e não termina a sua tarefa? Um certo homem, será que esse homem está aqui? Uma certa mulher, será que ela está aqui? Estou frustrado. Ou seja, você não terminou a sua tarefa. Irmãos, ministério, igreja é tão sério. As pessoas precisam entender que servir a Deus é algo muito sério. É algo muito sério, não é uma coisa que você começa. Por exemplo, você trabalha numa empresa, aí você, ou vamos dizer, você casa hoje. Não vou usar empresa não, vou usar família, que é mais forte ainda. Assim é o ministério. Você casa, aí você fica uma semana casado. Aí chega lá e fala, ó, eu não gostei não, vou descasar. Uma semana. O que é isso? Essa pessoa, ela vai viver uma vida frustrada, porque ela não terminou a tarefa. A tarefa é até que a morte o separe. Isso é a tarefa. Mas uma semana foi interrompido. Imagina como fica aquela pessoa. Eu não quero casar mais não, porque o primeiro casamento foi uma frustração. Uma semana de casado já acabou o casamento. Olha a frustração que essa pessoa carrega para o resto da vida. Assim é o ministério. Ministério é coisa séria. Tem gente que começou algo e não terminou. Você começou algo e você não finalizou. Está frustrado. Pessoas que vão e voltam frustrados. Se frustrei por causa do A, do B ou do C. Levante essa cabeça hoje, amado. Arranca essa frustração da sua vida ministerial. Deus tem algo para fazer de uma forma abundante na sua vida, e só você que não consegue ver. Você está colocando desculpa onde não existe. Deus já te abençoou, Ele diz aqui, com todos os dons espirituais, todos. Ou seja, a igreja que somos nós, não somos pessoas vazias, nós temos os dons espirituais sobre nós, querido. Se nós paramos e nos frustramos, a culpa não é de Deus, não é de ninguém, é nossa. Quando a pessoa termina um casamento de uma semana, a culpa não é de ninguém, é deles mesmos. A frustração tem matado muita gente, é não cumprir a sua tarefa com qualidade. Sabe quando você começa a frequentar um determinado ambiente, e você fala, aquele lugar não é para mim. Não é que aquele lugar não é para você, é porque você não se encontrou por causa da sua frustração. E muitas pessoas frequentam um ambiente, igreja, e falam, essa igreja não dá,
Por quê? Porque você, frustrado, não conseguiu se encontrar naquele lugar. Então a frustração não está no ambiente, está em você, porque alguma coisa está parada na sua vida, e você precisa ter sabedoria para recomeçar e terminar o que você começou. Agora olha só isso daqui. Com a frustração vem uma outra palavra muito forte, chamada decepção. Ah, mas eu estou tão decepcionado com aquela mulher que eu casei, com aquele homem que eu casei. Uma semana de casamento, acabou o casamento. Olha, eu não esperava isso dessa pessoa. A frustração chama um princípio pior, que é a decepção, querido. A decepção é um sentimento de tristeza em decorrência da frustração que a pessoa teve. E quanta gente, às vezes, em um ambiente que ele frequenta, vive dessa maneira. É no trabalho, é na igreja, é na escola, é em tantos lugares. E você fala, puxa, me decepcionei com essa pessoa. Pensei que ela era assim, mas ela é assada. Irmãos, entende que a frustração não está no ambiente, nem nas pessoas, está em nós mesmos. E a decepção que causa isso em nós, é porque nós não terminamos aquilo que nós começamos. Por isso que eu falo, quando você entra em um relacionamento, entra com os 4 pés, as 4 mãos, de cabeça, vai logo. Tenha sabedoria para isso. Mas fica medindo, quando você entra em determinado ambiente, para você liberar o seu coração, para viver uma vida abundante, não tenha medo. Eu conheci uma pessoa que ela disse assim, olha, eu estou frequentando igrejas. Eu falei, por que você está frequentando igrejas? Eu falei, porque eu me decepcionei, eu preciso encontrar uma igreja e tal e tal. E vocês, sabem o que essa pessoa fez? Essa pessoa se frustrou tanto, que ela hoje não consegue ter uma direção nenhuma na sua vida espiritual. Mas por quê? Não é o ambiente, não é pessoas, mas somos nós. Então a decepção é um sentimento de tristeza em decorrência da frustração. Um sentimento que é o pior de tudo na vida de muita gente, um sentimento vai ligando a outro sentimento, tudo por causa da sabedoria que falta para muitos de nós. Eu e a pastora Sandra, a gente vem orando cada tempo, nós já somos pastores desde 2000, eu comecei a pastorear a igreja em 2002 para 2003, 2005 eu fui consagrado ao ministério pastoral, então desde 2005 nós trabalhamos como pastor, e muitas vezes a gente agiu como pastor sem sabedoria. Bispo, mas o senhor não já era o pastor, o senhor já deveria. Você sabe que quando você está com a sabedoria e anda com a sabedoria, você consegue alinhar a sua vida. O duro é que às vezes a gente andava com a sabedoria, mas não aplicava a sabedoria em nossas vidas. Porque você pergunta para alguém que batizou, fala assim, você está com Jesus? Ela diz, eu estou com Jesus. Não é verdade? Aí ela fala, não, eu estou com Jesus. Jesus é a sabedoria. Só que às vezes a gente não está andando com a sabedoria, ou praticando as obras da sabedoria. A gente está andando com a sabedoria, mas está praticando coisas que não é da sabedoria. E muitas vezes a gente viveu dessa forma, andando com a sabedoria e praticando coisas sem a sabedoria. É o erro que muita gente comete até hoje. E nós fomos crescendo e adquirindo mais sabedoria, porque começamos a entender que a sabedoria estava conosco, e nós precisamos agora praticar as obras dessa sabedoria. E é o que muita gente às vezes não sabe e não pratica na sua vida. Eu tenho Jesus, que é a sabedoria, mas aonde está essa sabedoria na sua vida? Aonde está? E esse sentimento vai ligando a outro sentimento, querido, que é muito pior e faz muitas pessoas sofrerem. Um sentimento ligando a outro, a mente dos seres humanos vai sendo minada e sendo destruída por coisas negativas que enfrentam no seu dia a dia. Quanta gente que você conhece fala assim, ó, eu vou parar de ir na escola. Por que você vai parar de ir na escola? Porque eu não gosto daquela professora.
Não é porque eu não gosto daquele amiguinho, daquela amiga. Não vou sair daquela empresa. Por que você vai sair daquela empresa? Porque eu não gosto do fulano, do Beltrano. Eu vou sair da igreja. Por quê? Porque eu não gosto de ciclano e tal. Queridos, quem anda com a verdade e na verdade, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Não deixa isso ir minando a sua vida, não. Muitos vivem angustiados. E a angústia é uma pressão psicológica terrível. Pessoas que já viveram esse sentimento de angústia sabem o que eu estou falando. É uma pressão psicológica terrível. E isso afeta até a alma. A pessoa angustiada, ela não tem prazer na sua vida. É uma pressão psicológica que afeta a alma. E eu estou falando isso aqui hoje, querido, para uma questão até de libertação para as nossas vidas aqui. Porque Deus, Ele colocou pessoas ao nosso lado para nos transmitir e transferir conhecimento para nós. Mas Ele está dizendo que maior do que tudo isso, a sabedoria que veio, que é Jesus, e essa sabedoria quer nos levar para um outro nível de relacionamento com Ele. Então esse sentimento de angústia, essa pressão psicológica terrível que afeta a alma, vai nos trazendo fraqueza, a gente se sente desanimado. Quem nunca passou por isso, queridos? Eu estou pregando aqui de algo que eu já vivi na minha pele. A angústia que atraiu fraqueza, de você não ter ânimo para tomar uma decisão na sua vida. Quando a palavra diz aqui que as sementes que foram lançadas à beira do caminho tiveram destinos diferentes, é porque estas sementes, elas caíram em terrenos diferentes. Mas a semente, todas as sementes eram boas. Quem já trabalhou na agricultura sabe o que eu estou falando. Nenhum agricultor vai lançar uma semente podre na terra. Todo agricultor, ao lançar uma semente, ele vai lançar semente boa. Ou seja, a semente que é lançada é semente boa. Agora, esse território que está recebendo a semente é um território preparado, é um território bom para que essa semente nasça e ela possa crescer e produzir frutos. A angústia, querido, vai atrair fraqueza, e a fraqueza vai atrair desânimo, e o desânimo, mau humor, e o mau humor, a insatisfação. Estamos vivendo, querido, um período em que nós temos que orar muito pelas nossas famílias, para que não haja um crescimento maior de divórcio, por causa da insatisfação das próprias famílias. Pais rejeitando filhos, filhos rejeitando pais, marido que rejeita a esposa rejeita o marido, porque há uma pressão psicológica afetando a alma, e essa pressão vai atraindo outros tipos de doença, até chegar na insatisfação daquilo que é perfeito. Tem muita gente que é insatisfeito com aquilo que é perfeito. A sua família é perfeita, a sua vida é perfeita, mas você não está satisfeito, você está insatisfeito. O Espírito Santo, Ele quer nos conduzir a um caminho de transformação de mente. Eu preciso estar satisfeito com aquilo que Deus fez por mim, com aquilo que Deus está realizando em favor da minha vida. E quanta gente insatisfeita, querido, e o diabo com os seus demônios agindo, levando as pessoas a se a destruírem. Não, querido, Deus, Ele quer mudar esta situação. A insatisfação daquilo que é perfeito é porque a gente não está conseguindo renovar nossa mente no mundo espiritual. Nós estamos ligados só no mundo material e no mundo físico. E um detalhe, querido, fiz uma pesquisa, a angústia rouba mais e mata mais do que o próprio Satanás.
Isso é muito forte. A angústia rouba mais e mata mais do que o próprio Satanás. Pessoas angustiadas, elas não produzem. Pessoas angustiadas, elas sofrem. E tudo que está em sua volta é perfeito, mas elas não conseguem ver isso. O que eu preciso para vencer essa angústia? Como? Através da sabedoria, querida. Porque a sabedoria vai te mostrar os frutos. O texto aí que nós lemos, o versículo 8, diz que todas as sementes, diga comigo, todas as sementes produziram. Não foi isso que nós lemos no versículo 8? Produziu 100, 60 e 30. Todas produziram. O que está acontecendo? Sem sabedoria, as pessoas não estão conseguindo ver resultado satisfatório. Sem a mente renovada, a gente não consegue ver resultado satisfatório. Tudo está faltando alguma coisa. Mas de fato está tudo perfeito. Tudo maravilhoso. Nós reclamamos do quê? Há pouco tempo atrás, a gente vivia reclamando porque a gente não tinha tempo para vir na igreja. A gente reclamava porque a igreja era muito quente. A gente reclamava porque a gente vinha a pé lá do final da cidade. A gente reclamava porque não tinha um carro. Aí Deus deu um climatizador, mas a igreja agora continua fria, está gelada. Deus deu um carro, você não precisa vir mais a pé, mas eu não posso, não tenho tempo. Eu não estou falando exatamente agora desse período de pandemia, mas estou falando de um tempo que tudo estava liberado, que as pessoas poderiam fazer e vir na igreja todos os dias se quisessem, mas entende que tudo estava perfeito, tudo estava acontecendo, mas as pessoas não conseguiam enxergar, pastora Leonora, as pessoas não conseguiam ver isso. Tudo está acontecendo, tudo está perfeito, mas a gente não consegue ver resultado que vai nos satisfazer. Olha para você aqui hoje, meu querido, olha para você aqui hoje, minha irmã. Tudo em volta da sua vida é satisfatório, por que você não vê isso? O resultado está acontecendo, mas a gente não está conseguindo ver. Teus filhos estão crescendo, sua família está produzindo, você está prosperando na sua família, mas você não está vendo. Por quê? Porque é algo insatisfatório para você e você não consegue enxergar. Mas eu vou orar por você, para que o Espírito Santo abra os teus olhos. Diga comigo, abrir os meus olhos, para que eu possa ver. Tudo que está acontecendo, para muita gente aqui, é insatisfatório, e você não quer agradecer porque você não está vendo, mas Deus está agindo de uma forma muito especial. As sementes produziram 100, 60 e a 30. Produziram. E por que vamos ser insatisfeitos por isso? Vamos agradecer a Deus, porque o Senhor, Ele tem algo para realizar de uma forma muito especial no nosso meio e no meio da sua igreja. Amém, queridos? Eu finalizo essa palavra aqui hoje, dizendo para você: vença toda a opressão, vença a angústia, vença o medo, e acima de tudo, junte esse conhecimento que você adquiriu com a sabedoria que Deus já te deu, que é o seu Filho Jesus. Ele diz: eu sou a verdade, eu sou a vida, ou seja, Ele é tudo que eu preciso, a verdade que me traz conhecimento e a verdade que me traz sabedoria. Ele é tudo para nós. Tome posse disso e você vai viver uma vida abundante na presença dEle. Pode ter certeza disso em nome de Jesus. Amém?